Olá, sejam bem-vindos. Você vive da opinião alheia? Então pare agora. Sabe por quê? Você não nasceu para agradar ninguém. Deixe sua opinião no final do vídeo e viva feliz. Esta frase pertence a Epicteto, filósofo estoico que viveu boa parte de sua vida como escravo antes de conquistar sua liberdade e se tornar um dos mestres mais influentes da filosofia antiga. Epicteto escreveu essas palavras em um contexto muito específico. Ele observava como as pessoas ao seu redor se tornavam prisioneiras de si mesmas, ao tentar constantemente agradar os outros, moldar suas ações de acordo com expectativas externas e buscar aprovação, como se ela fosse o combustível da existência. O objetivo de Epicteto era claro: libertar o ser humano dessa prisão invisível, mostrando que a verdadeira liberdade não está nas circunstâncias externas, mas na capacidade de viver de acordo com os próprios princípios, sem se curvar às opiniões flutuantes e, muitas vezes, contraditórias daqueles que nos cercam. O que torna essa afirmação ainda mais poderosa é o fato de ter vindo de alguém que conheceu a escravidão literal. Epicteto experimentou na carne o que significa não ter controle sobre suas circunstâncias externas, ser propriedade de outro homem, ter sua liberdade física completamente negada. E foi exatamente dessa experiência brutal que ele extraiu uma verdade libertadora. Mesmo quando seu corpo não lhe pertence, sua mente pode permanecer livre. Mesmo quando outros controlam suas ações, ninguém pode controlar seus julgamentos, suas escolhas internas, sua maneira de interpretar o mundo. Essa descoberta o transformou e, posteriormente, transformou milhares de pessoas que estudaram seus ensinamentos. Se um escravo pode encontrar liberdade interior enquanto vive acorrentado, quanto mais livre podemos ser nós, que temos liberdade física, mas nos aprisionamos voluntariamente nas correntes da opinião alheia. Essa mesma ideia ressoa profundamente nos ensinamentos de Carl Jung, o psiquiatra suíço que dedicou sua vida a compreender a psique humana e os mecanismos que nos afastam de nossa verdadeira natureza. Jung percebeu que muitas pessoas vivem aprisionadas em uma máscara social, uma persona construída para atender às demandas do mundo exterior. Essa persona é necessária até certo ponto, pois nos permite navegar em diferentes contextos sociais, mas quando ela se torna a totalidade de quem somos, perdemos o contato com nossa essência mais profunda. E é exatamente nesse ponto que a pergunta central deste vídeo emerge. Por que tantas pessoas sentem um vazio constante, uma sensação de estarem vivendo a vida de outra pessoa, mesmo quando aparentemente fazem tudo certo aos olhos dos outros? Jung observou esse fenômeno repetidamente em seu consultório. Pessoas de meia idade, bem-sucedidas segundo os padrões convencionais, chegavam até ele com uma crise existencial profunda. Tinham a carreira que a família esperava, o casamento que a sociedade aprovava, os bens materiais que todos admiravam, mas por dentro sentiam-se vazias, desconectadas, como se tivessem passado décadas interpretando um papel que nunca escolheram conscientemente. Jung chamava isso de crise da meia-idade, mas reconhecia que era muito mais do que uma fase passageira. Era o grito da alma exigindo autenticidade, o self verdadeiro pedindo para ser reconhecido e vivido. A resposta está em uma verdade incômoda, mas libertadora. Você não nasceu para agradar ninguém. Não nasceu para viver de acordo com as expectativas alheias, para moldar sua identidade conforme o gosto dos outros ou para sacrificar sua autenticidade em troca de aplausos vazios. E ainda assim, desde a infância, somos condicionados a fazer exatamente isso. Aprendemos que ser aceito é mais importante do que ser autêntico, que evitar conflitos é mais seguro do que expressar nossas verdades, que o julgamento dos outros é um termômetro confiável do nosso valor. Crescemos acreditando que precisamos ser perfeitos, agradáveis, simpáticos, sempre disponíveis, sempre compreensivos, sempre alinhados com o que os outros esperam de nós. E quando não conseguimos manter essa performance, sentimos culpa, vergonha, inadequação. Esse condicionamento começa cedo, muito cedo. A criança que chora é repreendida por incomodar. A que expressa raiva é castigada por ser difícil.
A que questiona é silenciada por ser desrespeitosa. Aos poucos, internalizamos a mensagem. Seus sentimentos genuínos são problemáticos. Suas necessidades são inconvenientes. Sua verdadeira personalidade precisa ser suprimida. E então começamos a construir uma versão aceitável de nós mesmos. Uma versão que sorri quando deveria, que concorda quando é esperado, que se molda às expectativas como argila nas mãos de um escultor invisível. O problema é que esse escultor não tem um projeto coerente. São dezenas, centenas de mãos diferentes, cada uma puxando em uma direção, cada uma querendo moldar você de acordo com suas próprias necessidades e projeções. Os pais querem que você seja bem-sucedido, mas o conceito de sucesso deles pode não ter nada a ver com o seu. Os professores querem que você seja disciplinado e obediente. Os amigos querem que você se encaixe no grupo. Os colegas de trabalho querem que você seja produtivo e não cause problemas. A sociedade quer que você seja um bom cidadão, um consumidor confiável, alguém que não questiona muito. E você, no meio de tudo isso, tentando atender a todas essas demandas contraditórias, acaba se perdendo completamente. Não sabe mais o que realmente quer, porque passou tanto tempo descobrindo o que os outros querem de você. Imagine a seguinte situação. Você está em um ambiente de trabalho onde sente que precisa concordar com tudo, mesmo quando discorda internamente. Você sorri quando não está feliz, aceita demandas que ultrapassam seus limites, evita expressar suas opiniões verdadeiras porque teme a reação dos outros. No início, isso parece funcionar. As pessoas gostam de você, dizem que você é fácil de lidar, que é um bom profissional. Mas, com o tempo, algo começa a se desgastar por dentro. Você se sente cada vez mais distante de si mesmo, como se estivesse representando um papel em uma peça que nunca escolheu protagonizar. A energia que antes estava disponível para suas próprias paixões e propósitos agora é consumida pela necessidade de manter essa fachada. E quando finalmente você para refletir, percebe que não sabe mais quem realmente é, porque passou tanto tempo sendo quem os outros queriam que você fosse. Ou pense em outra situação, talvez ainda mais comum, relacionamentos onde você constantemente se diminui para não ameaçar o ego da outra pessoa. Você esconde suas conquistas para não parecer exibido. Você minimiza suas dores para não incomodar. Você aceita tratamentos que ferem sua dignidade porque tem medo de ficar sozinho. E a cada concessão, a cada vez que você engole suas palavras, a cada momento em que escolhe a paz superficial em vez da verdade, uma parte de você morre um pouco. Não dramaticamente, não de forma óbvia, mas silenciosamente, como uma planta que murcha quando não recebe luz suficiente. Esse é o preço de viver para agradar. E tanto Jung quanto os estoicos nos alertam. Esse preço é alto demais, não apenas porque você perde a si mesmo, mas porque mesmo todo esse esforço para agradar raramente funciona. As pessoas que você tenta agradar frequentemente continuam insatisfeitas, sempre querendo mais, sempre movendo a linha do que consideram aceitável. E aquelas que realmente se importam com você prefeririam ter sua autenticidade, mesmo com todas as imperfeições, do que uma versão editada e falsamente perfeita que nunca comete erros porque nunca arrisca ser real. A boa notícia é que existe um caminho de volta. Existe uma forma de recuperar sua autenticidade, de viver com integridade e de construir uma vida que seja verdadeiramente sua, não um reflexo das expectativas alheias. E é sobre isso que vamos conversar nos próximos minutos. Vamos explorar o que a psicologia junguiana e a filosofia estoica têm a nos ensinar sobre a coragem de ser quem realmente somos, sobre a liberdade que vem de soltar a necessidade de aprovação constante e sobre a serenidade que nasce quando finalmente aceitamos que não podemos controlar o que os outros pensam de nós, mas podemos controlar como respondemos a isso. Este não é um caminho para os fracos de coração. Exige coragem olhar para o espelho e reconhecer quanto tempo você passou fugindo de si mesmo. Exige humildade admitir que muito do que você considerava sua personalidade pode ser apenas uma máscara bem ensaiada. Exige força para desapontar pessoas que você ama quando suas expectativas não se alinham com sua verdade. Mas é o único caminho que leva a uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida onde você acorda sabendo quem é,
onde suas ações refletem seus valores, onde você não precisa de aplausos externos, porque tem a aprovação mais importante de todas, a sua própria. Para compreender por que vivemos tão presos à necessidade de agradar, precisamos primeiro entender como essa prisão se forma. Jung nos ensina que a persona, essa máscara social que todos usamos, é uma construção necessária para a vida em sociedade. Desde pequenos, aprendemos a nos adaptar, na escola, em casa, nos grupos sociais. Aprendemos quais comportamentos são recompensados e quais são punidos. A criança que se comporta bem recebe elogios. A que expressa raiva ou frustração é repreendida. Com o tempo, internalizamos essas lições e começamos a moldar nossa identidade de acordo com elas. A persona, portanto, não é em si um problema. O problema surge quando ela se torna tudo o que somos, quando perdemos o contato com a camada mais profunda de nossa psique, aquela que Jung chamava de self, o núcleo verdadeiro da nossa individualidade. Os estoicos, por sua vez, abordam essa questão de um ângulo diferente, mas complementar. Para eles, a raiz do sofrimento está em depositar nosso valor em coisas que não controlamos, e a opinião dos outros é uma dessas coisas. Marco Aurélio, imperador de Roma e filósofo estoico, escreveu em suas meditações que devemos nos perguntar constantemente: isso está sob meu controle ou não? Se a resposta for não, então não devemos permitir que isso nos perturbe. A opinião alheia, por mais que tentemos influenciá-la, nunca estará completamente sob nosso controle. As pessoas têm suas próprias lentes, seus próprios preconceitos, suas próprias feridas e projeções. Elas vão nos julgar com base em fatores que, muitas vezes, nada têm a ver conosco. Buscar a aprovação universal, portanto, é perseguir uma ilusão. Mas aqui está o paradoxo que muitos enfrentam. Racionalmente, sabemos que não deveríamos nos importar tanto com o que os outros pensam. Sabemos que é impossível agradar a todos, que haverá sempre alguém insatisfeito, alguém que nos julga injustamente. E ainda assim, continuamos presos a esse padrão. Por quê? Porque o medo da rejeição é profundo, ancestral. Nossos antepassados dependiam da aceitação do grupo para sobreviver. Ser excluído da tribo significava morte quase certa. Então, o cérebro humano desenvolveu mecanismos poderosos para nos manter conectados e aceitos. O problema é que esses mecanismos continuam ativos em um mundo onde a rejeição social não representa mais uma ameaça à sobrevivência física, mas nossa psique ainda reage como se representasse. Jung nos convida a olhar para esse medo de frente, a reconhecê-lo como parte da sombra, aquele aspecto de nós mesmos que preferimos não ver. A sombra contém não apenas nossos defeitos, mas também nossos medos mais primitivos, nossas inseguranças, nossa vulnerabilidade. Quando evitamos a sombra, quando fingimos que ela não existe, ela ganha poder sobre nós. Manifesta-se em comportamentos compulsivos, em ansiedade, em sensação de vazio. Mas quando temos a coragem de olhar para ela, de reconhecer que sim, temos medo de ser rejeitados, de não ser suficientes, de não ser amados, algo extraordinário acontece. Esse reconhecimento nos liberta, não porque o medo desapareça, mas porque deixamos de ser controlados por ele. Os estoicos chamam isso de olhar as coisas como elas realmente são, não como queremos que sejam. Sêneca, outro grande filósofo estoico, dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quantas vezes você deixou de fazer algo porque imaginou que as pessoas iriam te julgar, apenas para descobrir depois que ninguém nem percebeu? Quantas vezes você se torturou antecipando críticas que nunca vieram? Essa tendência de catastrofizar, de projetar cenários negativos baseados na possível desaprovação alheia, consome uma energia enorme. E essa energia poderia estar sendo direcionada para algo muito mais produtivo: construir uma vida que tenha significado para você, não para os outros. Agora é importante esclarecer: dizer que você não nasceu para agradar ninguém não significa se tornar indiferente aos outros, egoísta ou insensível. Não se trata de ignorar completamente a opinião alheia ou de agir sem considerar o impacto de nossas ações. Os estoicos valorizavam profundamente a virtude, que inclui qualidades como justiça, bondade e compaixão.
Jung reconhecia a importância dos relacionamentos e da conexão humana. O que ambos nos ensinam é que existe uma diferença fundamental entre viver com integridade, agindo de acordo com seus princípios e valores, e viver apenas para atender às expectativas alheias, mesmo quando essas expectativas contradizem quem você realmente é. Pense em alguém que você admira, alguém que considera autêntico. Provavelmente, essa pessoa não é querida por todos. Provavelmente ela já enfrentou críticas, já foi mal compreendida, já teve que fazer escolhas difíceis que desagradaram algumas pessoas. Mas o que a torna admirável é exatamente isso: a coragem de ser fiel a si mesma, de viver de acordo com seus valores, independentemente da opinião alheia. Essa é a marca da maturidade psicológica e da sabedoria estoica. É o que Jung chamava de movimento em direção ao self, e o que os estoicos chamavam de viver de acordo com a razão e a virtude. A questão se aprofunda ainda mais quando percebemos que a necessidade de agradar não é apenas um comportamento superficial que podemos simplesmente decidir abandonar. Ela está enraizada em camadas profundas da psique, conectada a feridas antigas, a experiências formativas, a padrões que foram estabelecidos muito antes de termos consciência suficiente para questioná-los. Jung dedicou anos estudando como essas camadas se formam e como elas influenciam nossas vidas sem que percebamos. Existe um conceito junguiano chamado complexo, que são agrupamentos de pensamentos, sentimentos e memórias carregados emocionalmente que se organizam ao redor de um tema central. Muitas pessoas desenvolvem o que poderíamos chamar de complexo de aprovação, onde toda uma rede de comportamentos, medos e crenças se organiza em torno da necessidade de ser aceito. Esse complexo pode ter se formado a partir de uma experiência específica, como uma rejeição na infância, ou pode ter se desenvolvido gradualmente através de inúmeras interações onde a mensagem implícita era: você só é valioso se for aprovado pelos outros. O que torna esse complexo tão poderoso é que ele opera em grande parte fora da consciência. Você não acorda pela manhã e pensa conscientemente: hoje vou sacrificar minha autenticidade para ganhar aprovação. Em vez disso, o comportamento acontece automaticamente. Alguém faz um pedido e você diz sim antes mesmo de processar se realmente quer ou pode atender. Alguém expressa uma opinião e você imediatamente concorda, mesmo que internamente discorde. Você entra em um ambiente social e automaticamente ajusta sua postura, seu tom de voz, até suas opiniões, para se encaixar no que percebe como expectativa do grupo. Tudo isso acontece tão rapidamente, tão automaticamente, que você nem percebe que está fazendo. Os estoicos, embora não usassem a linguagem psicológica moderna, compreendiam perfeitamente esse fenômeno. Eles falavam sobre impressões, aquelas primeiras reações automáticas que temos diante das situações. A sabedoria estoica consiste em criar um espaço entre a impressão inicial e a resposta, um momento de pausa onde podemos examinar: essa reação está alinhada com a razão e a virtude, ou é apenas um padrão automático baseado no medo ou no desejo? Epicteto insistia que precisamos desenvolver a capacidade de examinar nossas impressões antes de consentir com elas, antes de permitir que elas se tornem ações. Quando aplicamos isso à necessidade de agradar, percebemos algo fascinante. A impressão inicial diante de um pedido pode ser: se eu recusar, a pessoa vai me julgar, vai ficar chateada, vai me rejeitar. Essa impressão gera ansiedade imediata. E para aliviar essa ansiedade, você rapidamente concorda, diz sim, faz o que é esperado. A ansiedade diminui momentaneamente e seu comportamento é reforçado. Da próxima vez que uma situação semelhante surgir, o padrão se repete, cada vez mais automaticamente, até se tornar sua resposta padrão. Você se torna alguém que nunca diz não, que sempre está disponível, que nunca decepciona ninguém, exceto a si mesmo. Jung observou que quando vivemos constantemente através da persona, quando nos identificamos completamente com a máscara social, algo perigoso acontece. O self verdadeiro, aquele núcleo autêntico de quem somos, começa a enviar sinais de sofrimento. Esses sinais podem aparecer como sintomas físicos inexplicáveis, como insônia,
dores de cabeça, problemas digestivos. Podem aparecer como sintomas psicológicos, ansiedade generalizada, depressão, sensação de vazio, crises de pânico. Podem aparecer em sonhos perturbadores, onde símbolos do inconsciente tentam nos mostrar o que estamos reprimindo. O corpo e a psique estão tentando nos dizer: você está vivendo uma mentira, você precisa acordar, você precisa voltar para casa, para si mesmo. Mas a maioria das pessoas, quando esses sintomas aparecem, tenta simplesmente suprimi-los. Toma medicamentos para a ansiedade, para a insônia, para a depressão. E não há nada de errado com buscar ajuda médica quando necessário, mas, se não olharmos para a causa raiz, se não questionarmos a forma como estamos vivendo, os sintomas voltarão ou se transformarão em outras manifestações. Jung chamava isso de neurose, não no sentido pejorativo, mas como um sinal de que algo em nossa vida psíquica está desalinhado, de que estamos vivendo contra nossa natureza verdadeira. Os filósofos estoicos tinham uma perspectiva semelhante, embora expressa em termos diferentes. Para eles, viver contra a natureza, viver guiado por paixões irracionais, como o medo excessivo da opinião alheia, inevitavelmente leva ao sofrimento. Sêneca escrevia sobre como as pessoas se tornam doentes, não por causa das circunstâncias externas, mas por causa da forma como interpretam essas circunstâncias e respondem a elas. Ele observava pessoas ricas e poderosas que eram miseráveis porque viviam constantemente preocupadas com o que os outros pensavam, com manter as aparências, com nunca mostrar fraqueza ou vulnerabilidade. Marco Aurélio, em suas reflexões pessoais que mais tarde se tornaram o livro Meditações, frequentemente se lembrava dessa verdade. Como imperador, ele estava constantemente sob escrutínio, constantemente sendo julgado, constantemente enfrentando expectativas impossíveis. E ele desenvolveu uma prática mental para lidar com isso. Ele se lembrava de que as opiniões das pessoas são tão passageiras quanto as nuvens no céu. Hoje te elogiam, amanhã te criticam. Hoje te consideram um herói, amanhã um vilão. E nada disso tem relação real com quem você é. São apenas as flutuações naturais das mentes humanas, influenciadas por suas próprias experiências, preconceitos, estados emocionais e interesses. Ele escrevia para si mesmo: quando você acorda pela manhã, lembre-se de que encontrará pessoas que são ingratas, arrogantes, desonestas e invejosas. Mas isso não deve te perturbar, porque você não pode controlar o caráter alheio. O que você pode controlar é como você responde, como você mantém sua própria integridade, independentemente do comportamento dos outros. Essa prática mental era essencial para a sua saúde psicológica, para a sua capacidade de governar com sabedoria, sem ser consumido pela necessidade de aprovação universal. Jung também reconhecia a importância dessa prática. Ele falava sobre a necessidade de desenvolver o que chamava de função transcendente, a capacidade de manter a tensão entre opostos sem colapsar em um dos extremos. No caso da necessidade de agradar, os opostos são a necessidade legítima de conexão social e pertencimento versus a necessidade igualmente legítima de autenticidade e autopreservação. Muitas pessoas colapsam completamente no primeiro polo, sacrificando totalmente a autenticidade para manter a conexão. Outras, em reação, podem colapsar no segundo polo, tornando-se completamente indiferentes aos outros, isoladas, fechadas. A maturidade psicológica, segundo Jung, consiste em manter o equilíbrio. Você pode valorizar seus relacionamentos, pode considerar as opiniões dos outros, pode ser flexível e adaptável em situações sociais, mas sem perder o contato com seu centro, sem sacrificar os valores fundamentais que definem quem você é. Essa é a diferença entre usar a persona como ferramenta e ser dominado por ela. Quando você usa a persona conscientemente, pode colocá-la e tirá-la conforme necessário. Quando é dominado por ela, você não consegue mais distinguir onde termina a máscara e onde começa seu verdadeiro rosto. Os estoicos ofereciam exercícios práticos para desenvolver essa capacidade. Um deles era o que poderíamos chamar de visualização da indiferença seletiva. Você imagina situações onde seria julgado ou criticado e mentalmente
Pratica responder com serenidade, lembrando-se de que a opinião alheia não determina seu valor. Não se trata de desenvolver indiferença fria ou desprezo pelos outros, mas sim de cultivar uma estabilidade interna que não seja abalada por cada vento de aprovação ou desaprovação. Sêneca praticava algo que chamava de pobreza voluntária. Uma vez por mês, ele vivia de forma extremamente simples, comendo alimentos básicos, usando roupas simples, dormindo em condições desconfortáveis. O objetivo não era punição, mas treinar a mente para reconhecer: eu posso sobreviver e até prosperar sem luxos, sem status, sem a admiração dos outros. Isso o libertava do medo de perder essas coisas e, consequentemente, libertava-o da necessidade de agir contra seus princípios para mantê-las. Podemos adaptar esse exercício para o contexto moderno. Pratique pequenos atos de autenticidade que possam gerar desaprovação. Expresse uma opinião impopular em um contexto seguro. Recuse um convite sem dar uma desculpa elaborada, simplesmente dizendo que não está interessado. Use roupas que você gosta, mesmo que não estejam na moda. Compartilhe algo sobre você que seja verdadeiro, mas que não seja necessariamente impressionante. Observe as reações das pessoas, mas principalmente observe suas próprias reações internas. O desconforto que você sente é informativo. Ele revela onde ainda está preso a necessidade de aprovação. Jung dizia que não podemos curar o que não reconhecemos. A consciência é o primeiro passo para a transformação. E talvez o aspecto mais importante dessa consciência seja reconhecer que a necessidade de agradar não é um defeito de caráter, não é fraqueza, não é algo pelo qual você deveria se envergonhar. É uma estratégia de sobrevivência que você desenvolveu em resposta às suas experiências de vida. Em algum momento, provavelmente quando você era jovem e vulnerável, essa estratégia fazia sentido. Ela te protegia, te ajudava a navegar em ambientes difíceis, te mantinha seguro. O problema é que ela permaneceu ativa muito além do contexto que a criou e agora está te limitando em vez de te proteger. Quando você reconhece isso com compaixão, quando entende que sua necessidade de agradar vem de uma tentativa genuína de se proteger e ser amado, algo se suaviza. Você pode começar a conversar com essa parte de si mesmo que tem tanto medo da rejeição. Pode agradecer a ela por ter tentado te manter seguro. E então, gentilmente, pode começar a mostrar a ela que existem outras formas de estar no mundo, formas que não exigem que você sacrifique sua alma no altar da aprovação alheia. Os estoicos chamavam isso de viver de acordo com a natureza racional. Eles acreditavam que os humanos têm a capacidade única de usar a razão para examinar seus impulsos e escolher conscientemente como responder. Um animal age por instinto. Uma pessoa pode observar o instinto, compreender sua origem, e então decidir se seguir esse impulso ou escolher um caminho diferente. Essa capacidade de autoobservação e escolha consciente é, para os estoicos, o que nos torna verdadeiramente humanos e verdadeiramente livres. E essa liberdade é o que tanto Jung quanto os estoicos nos oferecem. Não a liberdade de circunstâncias perfeitas ou de aprovação universal, mas a liberdade de ser quem você é, independentemente das circunstâncias. A liberdade de acordar pela manhã e olhar no espelho sem vergonha, sabendo que está vivendo com integridade. A liberdade de dormir à noite com a consciência tranquila, mesmo que algumas pessoas estejam desapontadas com suas escolhas. Essa é a liberdade que vale a pena buscar. A liberdade que ninguém pode tirar de você, porque ela vem de dentro. Então, antes de passarmos adiante, faça uma pausa e reflita. Onde em sua vida você está sacrificando sua autenticidade para agradar os outros? Onde você está usando uma máscara tão pesada que já não se reconhece mais? E o que aconteceria se você permitisse que essa máscara caísse, nem que fosse apenas um pouco? Se você tem refletido sobre esses temas e quer continuar essa jornada de autoconhecimento, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários. Qual é a maior dificuldade que você enfrenta ao tentar ser mais autêntico em sua vida? Suas experiências podem inspirar outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Existe uma metáfora poderosa que pode nos ajudar a compreender melhor essa dinâmica entre a necessidade de agradar e a busca pela autenticidade. Imagine que você está navegando em um barco em alto mar.
O barco representa sua vida, sua jornada. Agora, imagine que em vez de usar uma bússola interna para guiar seu caminho, você está constantemente olhando para os outros barcos ao redor, tentando seguir a direção deles, ajustando seu curso de acordo com o que eles parecem estar fazendo. Às vezes, os barcos vão em direções opostas. Você tenta agradar a todos, mudando de rota repetidamente, e no final do dia, percebe que não chegou a lugar nenhum. Está exausto, perdido, sem saber mais qual era seu destino original. Essa é a realidade de quem vive para agradar. Você entrega o leme da sua vida para outras pessoas, permitindo que elas determinem sua direção, suas escolhas, sua identidade. E o mais irônico é que essas pessoas, na maioria das vezes, nem percebem o poder que você lhes deu. Elas estão ocupadas navegando seus próprios barcos, lidando com suas próprias tempestades. Enquanto isso, você permanece à deriva, esperando sinais externos de aprovação para decidir qual direção seguir. Jung nos alerta para um fenômeno psicológico chamado projeção. Projetamos nos outros qualidades, expectativas e julgamentos que muitas vezes existem apenas em nossa mente. Você assume que as pessoas estão constantemente te avaliando, te julgando, esperando que você seja de determinada maneira. Mas quantas dessas expectativas são reais e quantas são criações da sua própria insegurança? Quantas vezes você se preocupou com o que alguém pensaria de você, apenas para descobrir que essa pessoa nem estava prestando atenção? A verdade é que as pessoas estão muito mais preocupadas consigo mesmas do que com você. E isso, longe de ser algo negativo, é profundamente libertador. Significa que você tem muito mais liberdade do que imagina. Os estoicos tinham um exercício mental poderoso para lidar com a opinião alheia. Epicteto sugeria que, quando alguém te critica ou te insulta, você deve lembrar que essa pessoa está reagindo à imagem que ela tem de você, não a quem você realmente é. A imagem é uma construção mental, influenciada pelas experiências passadas, pelos preconceitos e pelas limitações de quem observa. Portanto, quando alguém te julga, na verdade está revelando mais sobre si mesmo do que sobre você. Essa percepção desativa a picada do julgamento. Você deixa de levar as críticas tão pessoalmente porque reconhece que elas não são sobre você, mas sobre a percepção limitada que o outro tem. Mas e quando a crítica vem de pessoas próximas, pessoas cuja opinião você valoriza? Aqui, tanto Jung quanto os estoicos oferecem uma resposta equilibrada. É importante discernir. Existe uma diferença entre feedback construtivo, oferecido com boa intenção por alguém que realmente se importa com você, e crítica destrutiva, motivada por inveja, insegurança ou pelo desejo de te controlar. O primeiro tipo de feedback merece atenção. Ele pode revelar pontos cegos, áreas onde você pode crescer, mas mesmo nesse caso, você não deve aceitar cegamente, deve filtrar através dos seus próprios valores e princípios. Já o segundo tipo, a crítica destrutiva, deve ser reconhecido pelo que é, uma projeção da ferida interna de quem critica, e você não precisa carregar o peso das feridas alheias. Jung acreditava que cada pessoa tem um caminho único a percorrer, uma vocação interna que ele chamava de chamado do self. Esse chamado não pode ser determinado por expectativas externas. Ele emerge de dentro, das profundezas da psique, e muitas vezes nos leva em direções que os outros não compreendem. Seguir esse chamado requer coragem, porque inevitavelmente você vai decepcionar algumas pessoas. Seus pais podem ter sonhado uma carreira diferente para você. Seus amigos podem não entender suas escolhas. A sociedade pode te julgar por não seguir o caminho convencional. E aqui está o ponto crucial. Você pode escolher entre decepcionar os outros e viver sua verdade, ou decepcionar a si mesmo e viver a verdade dos outros. Não há uma terceira opção onde todos ficam felizes e você permanece autêntico. Marco Aurélio escreveu algo profundo sobre isso. Ele disse que a opinião dos outros é como o vento que sopra, às vezes a favor, às vezes contra, mas o navio sábio não depende do vento para escolher seu porto. O navio sábio tem um destino claro e ajusta as velas de acordo, aproveitando o vento quando possível, mas nunca permitindo que ele determine completamente a rota. Da mesma forma, você pode ouvir as opiniões,
Pode até considerar aquelas que têm valor, mas no final, a decisão sobre quem você é e como vive deve ser sua. Existe também uma questão de energia vital aqui. Quando você vive tentando agradar a todos, está constantemente vazando sua energia. Cada interação se torna um cálculo. Como devo me comportar para que essa pessoa goste de mim? O que devo dizer ou deixar de dizer? Como posso evitar conflitos? Esse estado de vigilância constante é exaustivo. Jung observou que muitos dos seus pacientes chegavam ao consultório esgotados, não porque trabalhassem demais ou enfrentassem grandes tragédias, mas porque estavam vivendo vidas que não eram suas. A energia que deveria estar alimentando seus propósitos e paixões estava sendo desperdiçada na manutenção de uma persona falsa. Os estoicos também reconheciam a importância de conservar energia. Sêneca escrevia sobre a diferença entre estar ocupado e estar envolvido em atividades significativas. Muitas pessoas estão ocupadas agradando os outros, resolvendo problemas alheios, atendendo demandas que não contribuem para seu próprio crescimento. E no final do dia, sentem-se vazias porque, apesar de toda a atividade, nada daquilo tinha real significado para elas. A sabedoria estoica nos convida a examinar como gastamos nosso tempo e energia, a questionar se estamos investindo em coisas que realmente importam ou simplesmente reagindo às expectativas externas. Aqui está uma verdade que pode ser difícil de aceitar. Algumas pessoas vão ficar desapontadas com você quando você parar de viver para agradá-las. Aquelas que se beneficiavam da sua complacência, da sua dificuldade em dizer não, do seu medo de desagradar, vão resistir à sua transformação. Elas podem te acusar de egoísmo, de ter mudado, de não ser mais a pessoa que você era. E todas essas acusações podem ser verdadeiras em certo sentido. Você não é mais a pessoa que sacrificava seu bem-estar para manter a paz. Você mudou, e isso é exatamente o que deveria acontecer. Jung chamava esse processo de crescimento psicológico. Os estoicos chamavam de viver de acordo com a natureza racional. De qualquer forma, é um movimento na direção da maturidade e da liberdade. Agora você pode estar se perguntando, como na prática eu faço essa transição? Como passo de uma vida centrada em agradar os outros para uma vida autêntica, sem me tornar insensível ou causar danos desnecessários aos meus relacionamentos? A resposta está em cultivar o que Jung chamava de consciência e o que os estoicos chamavam de discernimento. Ambos os conceitos apontam para a mesma capacidade, a habilidade de observar a si mesmo com clareza, reconhecer seus padrões, entender suas motivações e fazer escolhas conscientes, em vez de simplesmente reagir ao ambiente. O primeiro passo é a tomada de consciência. Você precisa começar a notar quando está agindo para agradar, em vez de agir com autenticidade. Isso requer uma observação honesta de suas ações e motivações. Pergunte-se, estou fazendo isso porque realmente quero ou porque tenho medo de como os outros vão reagir se eu não fizer? Estou dizendo sim porque concordo ou porque tenho medo de dizer não? Estou me comportando dessa forma porque reflete quem eu sou ou porque é o que os outros esperam de mim? Essas perguntas podem ser desconfortáveis, mas são essenciais. Jung acreditava que o caminho para a totalidade psicológica passa necessariamente pela confrontação honesta com nós mesmos. Os estoicos praticavam algo semelhante através do exame diário. Sêneca recomendava que, ao final de cada dia, revisássemos nossas ações, não com julgamento severo, mas com curiosidade investigativa. Onde agi com virtude? Onde permiti que as paixões irracionais me dominassem? Onde deixei a opinião alheia determinar minhas escolhas? Esse exercício não é sobre culpa ou vergonha, mas sobre aprendizado. Cada dia oferece novas oportunidades de praticar a autenticidade, e cada falha é uma lição sobre onde ainda precisamos crescer. Mas o exame diário precisa ser feito com o espírito correto. Não se trata de uma sessão de autoflagelação, onde você lista todos os seus fracassos e se sente miserável. Sêneca era claro sobre isso. O objetivo é melhorar, não se destruir. Ele sugeria que você se aproximasse de si mesmo como um amigo benevolente se aproximaria. Alguém que quer o seu bem, que reconhece suas falhas, mas também vê seu potencial. Você pergunta, onde eu poderia ter agido melhor hoje?
E então, sem drama, sem culpa excessiva, você mentalmente ensaia como poderia responder diferentemente em situações similares no futuro. Jung desenvolvia um método semelhante com seus pacientes. Ele os encorajava a manter um diário, não apenas de eventos externos, mas de reações internas. Como você se sentiu em determinada situação? O que essa reação revela sobre você? Que padrões você consegue identificar ao longo do tempo? Esse processo de documentação torna visível o que antes era invisível. Você começa a perceber que sempre reage de determinada forma em certos contextos, que certas pessoas ou situações acionam automaticamente seus padrões de agradar. E uma vez que você vê o padrão claramente, ele perde parte de seu poder sobre você. O segundo passo é desenvolver o que os psicólogos chamam de tolerância ao desconforto. A verdade é que ser autêntico vai gerar desconforto, tanto em você quanto nos outros. Quando você começa a estabelecer limites, algumas pessoas vão reagir negativamente. Quando você para de concordar automaticamente com tudo, alguns vão te questionar. Quando você expressa suas verdadeiras opiniões, nem todos vão aprovar. E você precisa estar disposto a tolerar esse desconforto sem voltar imediatamente aos padrões antigos de comportamento. Os estoicos tinham uma prática chamada premeditatio malorum, a premeditação dos males. Eles imaginavam antecipadamente as situações difíceis que poderiam enfrentar e mentalmente se preparavam para elas. Você pode fazer o mesmo. Antes de ter uma conversa difícil, onde precisará estabelecer um limite, por exemplo, visualize as possíveis reações negativas. Imagine a pessoa ficando chateada, te acusando, tentando te fazer sentir culpado. E então, mentalmente, pratique manter sua posição com calma e firmeza. Ao fazer isso, você dessensibiliza o medo antecipado e se prepara para agir com mais serenidade quando a situação real ocorrer. Esse exercício é particularmente poderoso porque reconhece uma verdade importante. Não podemos controlar como os outros vão reagir, mas podemos nos preparar para não sermos derrubados por essas reações. Marco Aurélio praticava isso constantemente. Ele sabia que, como imperador, tomaria decisões que desagradariam muitas pessoas. Então, mentalmente, ele se preparava para críticas, para ingratidão, para mal-entendidos. E quando essas coisas aconteciam, ele já estava pronto. Não era pego de surpresa, não reagia emocionalmente, conseguia manter sua integridade mesmo sob pressão. Existe outro aspecto importante nesse processo de desenvolver tolerância ao desconforto. Aprender a distinguir entre desconforto produtivo e desconforto destrutivo. O desconforto de estabelecer um limite saudável, por exemplo, é produtivo. É o tipo de desconforto que vem do crescimento, como o desconforto muscular que sentimos quando nos exercitamos. Inicialmente dói, mas está nos fortalecendo. Já o desconforto de continuar em um relacionamento tóxico ou de constantemente nos trairmos para agradar os outros é destrutivo. É o tipo de desconforto que nos enfraquece, que nos desgasta, que nos adoece ao longo do tempo. Jung observou que muitas pessoas têm medo da própria força. Passaram tanto tempo se diminuindo, se moldando para caber nas expectativas alheias, que desenvolveram uma identificação com a fraqueza. A ideia de se afirmar, de ocupar espaço, de expressar suas necessidades e desejos, parece arrogante ou egoísta. Mas aqui está a verdade. Existe uma diferença entre arrogância e autoafirmação saudável. A arrogância desvaloriza os outros para elevar a si mesmo. A autoafirmação saudável simplesmente reconhece seu próprio valor sem precisar diminuir ninguém. E essa é uma distinção crucial. Essa confusão entre autoafirmação e arrogância geralmente tem raízes na infância. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde expressar suas necessidades era considerado egoísmo, onde ocupar espaço era visto como roubar espaço dos outros, onde brilhar significava ofuscar alguém. Essas mensagens, mesmo que nunca tenham sido ditas explicitamente, foram absorvidas. E agora, como adulto, você carrega a crença de que ser pequeno é ser virtuoso, que se diminuir é ser humilde, que negar suas necessidades é ser generoso. Epicteto tinha um exercício interessante para trabalhar isso. Ele sugeria que, quando alguém te pede algo,
você deveria fazer uma pausa antes de responder. Nessa pausa, você examina: esse pedido está alinhado com meus valores? Eu tenho os recursos para atendê-lo sem me prejudicar? Estou dizendo sim por razões genuínas ou por medo de desagradar? E então, com base nesse exame, você escolhe conscientemente sua resposta. Pode parecer artificial no início, criar essa pausa deliberada, mas com a prática se torna natural e transforma completamente sua relação com os pedidos alheios. Os estoicos falavam sobre viver de acordo com a natureza, e parte dessa natureza inclui a autopreservação e o autocuidado. Você não pode servir aos outros de forma genuína e sustentável se estiver constantemente se esvaziando. É como o exemplo das instruções de segurança em aviões. Coloque sua própria máscara de oxigênio antes de ajudar os outros. Se você não cuidar de si mesmo, não terá recursos para cuidar de ninguém. E cuidar de si mesmo inclui proteger sua energia, estabelecer limites saudáveis e viver de acordo com seus valores, não com as expectativas alheias. Outro aspecto importante é aprender a lidar com a culpa. Quando você começa a dizer não, quando começa a priorizar suas necessidades, é comum sentir culpa. Essa culpa é, em grande parte, resultado do condicionamento social. Fomos ensinados que pensar em nós mesmos é egoísmo, que devemos sempre colocar os outros em primeiro lugar. Mas essa crença é problemática porque pressupõe que você é menos importante que os outros. A verdade é que você não é nem mais nem menos importante. Suas necessidades são tão legítimas quanto as necessidades alheias. E reconhecer isso não é egoísmo, é equidade. Jung falava sobre a integração da sombra, e parte dessa integração envolve aceitar aspectos de nós mesmos que foram julgados como negativos. Se você cresceu acreditando que estabelecer limites é egoísmo, então a capacidade de dizer não foi relegada à sombra. Para se tornar inteiro, você precisa resgatar essa capacidade, reconhecer que ela não é má, mas essencial para uma vida saudável. O mesmo vale para outras qualidades como assertividade, autossuficiência e independência. Todas essas qualidades podem ter sido suprimidas em favor de uma persona agradável e complacente. Trazê-las de volta à consciência é parte do trabalho de se tornar quem você realmente é. A culpa que você sente ao estabelecer limites geralmente não é uma culpa genuína. A culpa genuína surge quando você viola seus próprios valores, quando age de forma que contradiz o que acredita ser correto. Mas a culpa que vem de desapontar os outros, mesmo quando você está agindo com integridade, é uma culpa falsa. É o resíduo do condicionamento antigo, a voz internalizada de todas as pessoas que te ensinaram que seu valor depende de agradar. Os estoicos chamavam isso de opinião falsa, uma crença que precisa ser examinada e questionada através da razão. Sêneca escrevia sobre a importância de ter o que ele chamava de um guarda interno, uma parte de você que observa constantemente se suas ações estão alinhadas com a virtude. Quando você estabelece um limite saudável, esse guarda interno reconhece: isso é correto, isso é necessário, isso está alinhado com meus princípios. A culpa falsa pode gritar alto, mas o guarda interno permanece firme. Com o tempo, conforme você pratica seguir a orientação desse guarda interno, a culpa falsa perde sua força. Você desenvolve confiança em seu próprio julgamento moral. Essa liberdade não significa isolamento ou indiferença. Significa que seus relacionamentos se tornam escolhas genuínas, não necessidades desesperadas. Você se conecta com as pessoas porque valoriza genuinamente essas conexões, não porque precisa desesperadamente de aprovação. E essa mudança transforma a qualidade de seus relacionamentos. Quando você não está mais tentando extrair validação das pessoas, pode finalmente vê-las como são. Pode apreciar suas qualidades sem precisar que elas te completem. Pode aceitar suas falhas sem sentir que isso ameaça seu valor. Os estoicos também nos ensinam algo vital sobre a liberdade. Epicteto dizia que a liberdade não consiste em ter o que queremos, mas em não desejar o que não está sob nosso controle. Quando você busca a aprovação constante, está desejando algo que nunca estará completamente sob seu controle. Você entrega sua paz, sua autoestima e sua liberdade para as mãos dos outros. Mas quando você solta essa necessidade, quando reconhece que a única aprovação que realmente importa
é a sua própria, algo extraordinário acontece. Você se torna livre. Livre para experimentar, para errar, para crescer, para ser exatamente quem você é, com todas as suas imperfeições e peculiaridades. E aqui está um paradoxo interessante. Quando você para de tentar agradar a todos, frequentemente se torna mais atraente para as pessoas certas. Autenticidade atrai autenticidade. Quando você se apresenta genuinamente, sem máscaras, você dá permissão para que os outros façam o mesmo. Os relacionamentos que você constrói a partir desse lugar são mais profundos, mais verdadeiros, porque são baseados em quem você realmente é, não em uma versão editada e aprovada por comitê. Você pode ter menos relacionamentos, mas eles serão infinitamente mais satisfatórios. Jung acreditava que o objetivo da vida não é a felicidade superficial ou a aprovação social, mas a realização do self, tornar-se quem você nasceu para ser. Esse caminho não é fácil. Exige coragem, honestidade e disposição para enfrentar aspectos de si mesmo que você preferiria ignorar. Mas é o único caminho que leva à verdadeira satisfação, a sensação de estar vivendo uma vida que é genuinamente sua. Os estoicos concordariam, adicionando que esse caminho também leva à serenidade, à tranquilidade interna, que vem de saber que você está vivendo de acordo com seus princípios, independentemente das circunstâncias externas ou das opiniões alheias. Os estoicos tinham uma visão similar sobre a amizade. Marco Aurélio escrevia que a verdadeira amizade só é possível entre pessoas virtuosas, pessoas que vivem de acordo com seus princípios. Porque apenas essas pessoas podem se relacionar com honestidade, sem jogos de manipulação, sem agendas ocultas. Quando você vive com integridade, você atrai pessoas que também vivem assim. E essas amizades, embora possivelmente menos numerosas, têm uma qualidade incomparavelmente superior. Existe também a questão prática de como comunicar seus limites e sua autenticidade, de forma que minimize conflitos desnecessários. Não se trata de ser brutalmente honesto, a ponto de ferir os outros gratuitamente, mas de encontrar formas de expressar sua verdade com clareza e compaixão. Os estoicos valorizavam a virtude da justiça, que incluía tratar os outros com respeito e consideração. Jung também reconhecia a importância de navegar as relações sociais com sensibilidade. Uma técnica útil é o que poderíamos chamar de comunicação centrada no eu. Em vez de dizer "você está errado" ou "você está me pressionando", você pode dizer "eu vejo isso de forma diferente" ou "eu preciso de espaço para considerar isso". Essa mudança linguística é sutil, mas poderosa. Você está afirmando sua perspectiva e suas necessidades sem atacar o outro. Isso reduz a defensividade e mantém as portas abertas para o diálogo, enquanto ainda permite que você seja autêntico. Sêneca praticava o que podemos chamar de honestidade diplomática. Ele acreditava em dizer a verdade, mas também em escolher o momento e a forma apropriados. Não porque a verdade seja ofensiva em si, mas porque a sabedoria inclui considerar se o outro está preparado para ouvi-la e se você está comunicando de forma que possa ser recebida. Isso não é desonestidade ou manipulação, é reconhecer que a comunicação eficaz requer tanto verdade quanto habilidade. Mas e quando você se depara com pessoas que simplesmente não aceitam seus limites, que continuam pressionando, que tentam te fazer sentir culpado por ser autêntico? Jung observou que algumas pessoas em nossas vidas estão tão investidas na versão falsa de nós que criamos para agradá-las, que resistirão ferozmente quando tentarmos ser diferentes. Essas pessoas podem ter se beneficiado da sua complacência ou podem ter construído sua própria identidade em contraste ou em relação à sua persona falsa. Nesses casos, você enfrenta uma escolha difícil. Você pode tentar educar essas pessoas, explicar sua jornada, esperar que elas entendam e se adaptem. E às vezes isso funciona, especialmente com pessoas que genuinamente se importam com você. Mas outras vezes, você descobrirá que certos relacionamentos eram baseados inteiramente em você desempenhar um papel específico. E quando você abandona esse papel, o relacionamento não sobrevive. Isso é doloroso, mas também é libertador, porque você finalmente vê claramente quem estava se relacionando com você de verdade e quem estava apenas se relacionando com sua máscara.
Os estoicos nos ensinavam a aceitar essas perdas com serenidade. Marco Aurélio escrevia que devemos estar preparados para que algumas pessoas saiam de nossas vidas, assim como devemos estar preparados para que novas pessoas entrem. A natureza de todas as coisas é mudar, fluir, transformar. Tentar manter relacionamentos que não são mais saudáveis ou autênticos é lutar contra a natureza das coisas. É melhor soltar com gratidão pelo que foi e confiança de que novos e melhores relacionamentos virão. Jung acreditava que o objetivo da vida não é a felicidade superficial ou a aprovação social, mas a realização do self, tornar-se quem você nasceu para ser. Esse caminho não é fácil. Exige coragem, honestidade e disposição para enfrentar aspectos de si mesmo que você preferiria ignorar. Mas é o único caminho que leva à verdadeira satisfação, a sensação de estar vivendo uma vida que é genuinamente sua. Os estoicos concordariam, adicionando que esse caminho também leva à serenidade, à tranquilidade interna que vem de saber que você está vivendo de acordo com seus princípios, independentemente das circunstâncias externas ou das opiniões alheias. E conforme você avança nesse caminho, algo notável acontece. Você começa a se tornar um modelo para os outros. Não porque está tentando ensinar ou pregar, mas simplesmente porque sua presença autêntica dá permissão para que outros também sejam autênticos. As pessoas ao seu redor começam a sentir que é seguro tirar suas próprias máscaras, que é possível viver de forma diferente. Você se torna, nas palavras de Jung, um agente de transformação não apenas para si mesmo, mas para todo o seu círculo de influência. Os estoicos viam isso como parte do dever humano. Não apenas buscar a virtude para si mesmo, mas através do exemplo, inspirar outros a fazerem o mesmo. Sêneca escrevia cartas a seu amigo Lucílio, não apenas para ajudar Lucílio individualmente, mas porque sabia que essas cartas circulariam e influenciariam muitos outros. Da mesma forma, cada passo que você dá em direção à autenticidade envia ondas através de sua rede de relacionamentos, criando possibilidades para que outros também se libertem. Os estoicos tinham uma visão similar sobre a amizade. Marco Aurélio escrevia que a verdadeira amizade só é possível entre pessoas virtuosas, pessoas que vivem de acordo com seus princípios, porque apenas essas pessoas podem se relacionar com honestidade, sem jogos de manipulação, sem agendas ocultas. Quando você vive com integridade, você atrai pessoas que também vivem assim. E essas amizades, embora possivelmente menos numerosas, têm uma qualidade incomparavelmente superior. Existe também a questão prática de como comunicar seus limites e sua autenticidade de forma que minimize conflitos desnecessários. Não se trata de ser brutalmente honesto, a ponto de ferir os outros gratuitamente, mas de encontrar formas de expressar sua verdade com clareza e compaixão. Os estoicos valorizavam a virtude da justiça, que incluía tratar os outros com respeito e consideração. Jung também reconhecia a importância de navegar as relações sociais com sensibilidade. Uma técnica útil é o que poderíamos chamar de comunicação centrada no eu. Em vez de dizer "você está errado" ou "você está me pressionando", você pode dizer "eu vejo isso de forma diferente" ou "eu preciso de espaço para considerar isso". Essa mudança linguística é sutil, mas poderosa. Você está afirmando sua perspectiva e suas necessidades sem atacar o outro. Isso reduz a defensividade e mantém as portas abertas para o diálogo, enquanto ainda permite que você seja autêntico. Sêneca praticava o que podemos chamar de honestidade diplomática. Ele acreditava em dizer a verdade, mas também em escolher o momento e a forma apropriados. Não porque a verdade seja ofensiva em si, mas porque a sabedoria inclui considerar se o outro está preparado para ouvi-la e se você está comunicando de forma que possa ser recebida. Isso não é desonestidade ou manipulação, é reconhecer que a comunicação eficaz requer tanto verdade quanto habilidade. Mas e quando você se depara com pessoas que simplesmente não aceitam seus limites, que continuam pressionando, que tentam te fazer sentir culpado por ser autêntico? Jung observou que algumas pessoas em nossas vidas estão tão investidas na versão falsa de nós que criamos para agradá-las, que resistirão ferozmente quando tentarmos ser diferentes. Essas pessoas podem ter se beneficiado da sua complacência,
ou podem ter construído sua própria identidade em contraste ou em relação à sua persona falsa. Nesses casos, você enfrenta uma escolha difícil. Você pode tentar educar essas pessoas, explicar sua jornada, esperar que elas entendam e se adaptem. E às vezes isso funciona, especialmente com pessoas que genuinamente se importam com você. Mas outras vezes, você descobrirá que certos relacionamentos eram baseados inteiramente em você desempenhar um papel específico. E quando você abandona esse papel, o relacionamento não sobrevive. Isso é doloroso, mas também é libertador, porque você finalmente vê claramente quem estava se relacionando com você de verdade e quem estava apenas se relacionando com sua máscara. Os estoicos nos ensinavam a aceitar essas perdas com serenidade. Marco Aurélio escrevia que devemos estar preparados para que algumas pessoas saiam de nossas vidas, assim como devemos estar preparados para que novas pessoas entrem. A natureza de todas as coisas é mudar, fluir, transformar. Tentar manter relacionamentos que não são mais saudáveis ou autênticos é lutar contra a natureza das coisas. É melhor soltar com gratidão pelo que foi e confiança de que novos e melhores relacionamentos virão. Jung acreditava que o objetivo da vida não é a felicidade superficial ou a aprovação social, mas a realização do self, tornar-se quem você nasceu para ser. Esse caminho não é fácil. Exige coragem, honestidade e disposição para enfrentar aspectos de si mesmo que você preferiria ignorar. Mas é o único caminho que leva à verdadeira satisfação, a sensação de estar vivendo uma vida que é genuinamente sua. Os estoicos concordariam, adicionando que esse caminho também leva à serenidade, à tranquilidade interna que vem de saber que você está vivendo de acordo com seus princípios, independentemente das circunstâncias externas ou das opiniões alheias. E conforme você avança nesse caminho, algo notável acontece. Você começa a se tornar um modelo para os outros. Não porque está tentando ensinar ou pregar, mas simplesmente porque sua presença autêntica dá permissão para que outros também sejam autênticos. As pessoas ao seu redor começam a sentir que é seguro tirar suas próprias máscaras, que é possível viver de forma diferente. Você se torna, nas palavras de Jung, um agente de transformação não apenas para si mesmo, mas para todo o seu círculo de influência. Os estoicos viam isso como parte do dever humano. Não apenas buscar a virtude para si mesmo, mas através do exemplo, inspirar outros a fazerem o mesmo. Sêneca escrevia cartas a seu amigo Lucílio, não apenas para ajudar Lucílio individualmente, mas porque sabia que essas cartas circulariam e influenciariam muitos outros. Da mesma forma, cada passo que você dá em direção à autenticidade envia ondas através de sua rede de relacionamentos, criando possibilidades para que outros também se libertem. Chegamos ao final desta reflexão, mas de muitas formas este é apenas o começo, porque compreender intelectualmente que você não nasceu para agradar ninguém é uma coisa. Viver essa verdade, incorporá-la em suas escolhas diárias, é outra completamente diferente. É um trabalho contínuo, uma prática que se aprimora com o tempo. Haverá dias em que você se pegará voltando aos velhos padrões, sacrificando sua autenticidade em troca de aprovação. E tudo bem. O importante é perceber, sem julgamento, e recomeçar. Jung nos ensina que o caminho para nos tornarmos quem realmente somos não é linear. É cheio de avanços e recuos, de insights e confusões, de momentos de clareza e períodos de dúvida. Mas cada passo nessa direção, por menor que seja, nos aproxima da totalidade, da sensação de estarmos completos, integrados, vivendo a partir do nosso centro verdadeiro, não da periferia onde as opiniões alheias ditam as regras. Os estoicos complementam essa visão, nos lembrando que a serenidade não vem de circunstâncias externas ideais ou de aprovação universal. Ela vem do alinhamento interno, de saber que você está vivendo de acordo com a razão e a virtude, que suas ações refletem seus valores mais profundos. Quando você alcança esse alinhamento, as tempestades externas perdem muito de seu poder. As críticas ainda podem vir, os julgamentos ainda podem existir, mas eles não te desequilibram mais porque você está firmemente enraizado em quem você é. Pense novamente naquela metáfora do barco. Quando você finalmente decide usar sua própria bússola interna,
algo mágico acontece. O mar pode estar agitado, outros barcos podem seguir direções diferentes, mas você tem um destino claro. Você sabe para onde está indo. E essa clareza traz uma paz que nenhuma quantidade de aprovação externa poderia proporcionar. Você não está mais à deriva, não está mais à mercê das correntes da opinião alheia. Você é o capitão da sua própria jornada. É claro que essa transformação assusta. Há um certo conforto em viver para agradar os outros. Você sabe o que esperar. Você conhece as regras do jogo. Mas esse conforto tem um preço muito alto. Você nunca descobre quem realmente é, nunca explora seu potencial completo, nunca sente a satisfação profunda de estar vivendo uma vida autêntica. E quando você chega ao final da vida, quando olha para trás, não são as aprovações ou desaprovações alheias que importam. O que importa é se você teve a coragem de ser fiel a si mesmo, de viver de acordo com seus valores, de expressar sua verdade única no mundo. Jung escreveu que a maior tragédia não é morrer, mas morrer sem ter vivido. E viver no sentido mais profundo significa tirar a máscara, mesmo que isso seja assustador. Significa aceitar que você não será perfeito, que nem todos vão te entender ou aprovar, mas que está tudo bem, porque a aprovação que realmente importa é a sua própria. E quando você olha no espelho e reconhece a pessoa olhando de volta, quando você sente que está sendo honesto consigo mesmo, que está vivendo com integridade, essa é a recompensa. Não é euforia constante ou ausência de desafios, mas uma satisfação tranquila, uma sensação de estar no caminho certo, de estar em casa dentro de si mesmo. Os estoicos nos ensinam que a vida é curta e preciosa demais para ser desperdiçada vivendo de acordo com os roteiros alheios. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, com todas as pressões e expectativas que isso implicava, dedicava tempo diariamente para refletir sobre o que realmente importava. Ele se lembrava de que um dia morreria, e essa lembrança, longe de ser mórbida, era libertadora. Ela o ajudava a focar no essencial, a não desperdiçar energia com trivialidades, incluindo a opinião de pessoas que sequer se importariam com ele se ele não tivesse poder. Então, aqui está a sua reflexão final para levar adiante. Pare por um momento hoje. Encontre um lugar tranquilo, respire fundo e faça estas perguntas a si mesmo. Se eu não tivesse medo do julgamento alheio, como eu viveria? Que escolhas faria? Que sonhos perseguiria? Que verdades expressaria? E então, dê um pequeno passo nessa direção. Não precisa ser algo grandioso. Pode ser simplesmente dizer não a algo que você não quer fazer. Pode ser expressar uma opinião verdadeira em uma conversa. Pode ser dedicar tempo a algo que te traz alegria, mesmo que os outros não entendam. O importante é começar a praticar a autenticidade, um passo de cada vez. E enquanto você pratica, lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Todos nós, em algum nível, lutamos com a necessidade de aprovação, com o medo de ser rejeitados, com a dificuldade de ser autênticos em um mundo que frequentemente recompensa a conformidade. Mas cada pessoa que tem a coragem de viver autenticamente inspira outras a fazerem o mesmo. Ao tirar sua máscara, você dá permissão para que outros tirem as delas. Ao viver de acordo com seus valores, você mostra que é possível. E isso é um presente, não apenas para você, mas para todos ao seu redor. Jung e os estoicos, separados por séculos e continentes, chegaram à mesma conclusão fundamental. A vida bem vivida é aquela em que você se torna quem realmente é, não quem os outros querem que você seja. É uma vida guiada pela consciência, pela virtude e pela coragem de enfrentar tanto o mundo externo quanto o interno com honestidade. Não é uma vida fácil, mas é a única vida que vale a pena viver. A única vida em que no final você pode dizer: eu fui eu mesmo, eu vivi minha verdade e isso foi suficiente. Agora é com você. A jornada é sua. As escolhas são suas e o destino também é seu. Pare de viver para agradar os outros e comece a viver para se tornar quem você nasceu para ser. O mundo não precisa de mais uma cópia, de mais uma pessoa tentando se encaixar. O mundo precisa da sua autenticidade, da sua verdade única, da sua contribuição singular. E você só pode oferecer isso quando tem a coragem de parar de agradar e começar a viver. Deixe nos comentários: qual é a primeira mudança que você vai fazer para parar de viver
para os outros e começar a viver para si mesmo. Qual máscara você está pronto para tirar? Sua resposta pode ser o impulso que outra pessoa precisa para dar o primeiro passo. E se esta reflexão tocou você de alguma forma, se você sentiu que estas palavras falaram com algo profundo dentro de você, inscreva-se no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento e transformação. Deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar este conteúdo e se libertar da prisão de viver para agradar. Juntos podemos criar uma comunidade de pessoas corajosas o suficiente para serem autênticas, compassivas o suficiente para apoiar umas às outras e sábias o suficiente para saber que a aprovação que realmente importa vem de dentro. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando os caminhos da consciência, da virtude e da liberdade verdadeira.